Ser Aprendente, o podcast da Rede Aprendente. Oi, Rede Aprendente! Estamos aqui mais uma vez com o nosso podcast Ser Aprendente. E a gente sempre traz aqui uma galera muito do bem, muito voltada para o mesmo propósito, e que se a gente estava aqui no esquenta da nossa conversa falando exatamente isso, né? O importante é a gente estar conectado com essa rede, com essa comunidade, com quem faz sentido, com quem pensa junto, com quem acredita em cocriação, acredita em... Acho que tem responsabilização aí pelos processos, né? Que a gente não esteja ali só por estar, mas que a gente esteja com uma energia de ser responsável por aquilo que acontece, né? E hoje eu trago aqui uma pessoa muito especial, porque é uma pessoa que tem a coragem de olhar para os adolescentes. E a gente vê o quanto é desafiador aí. Sempre foi, né? Os adolescentes sempre foram um desafio ali na escola. E essa pessoa gosta disso e se dedica a isso e tem trabalhado nesse contexto. Então, eu trago aí João, da Humana. Vocês já conhecem. João, se apresentem. Fala um pouco de você. Perfeito. Obrigado, convite. Obrigado. Feliz em estar aqui com a Rede Aprendente. Meu nome é João Hoppner. Alguns me conhecem como João da Humana Educação, outros me conhecem como João do Great Place Study. Mas que, no fundo, a minha grande intenção é contribuir com escolas. E a Elisa falou um pouquinho agora dos adolescentes, né? Porque eu só vim parar dentro da educação porque o meu processo enquanto adolescente, estudante, foi turbulento. E eu lembro de que no final da minha escola, o meu diretor, ele queria que eu fosse parar no outdoor, mas foi horrível para mim. E ele queria colocar que era um lugar afetuoso, que formava liderança, e eu tinha a sensação de que ia perder tudo isso. Só que com outras pessoas, não comigo. Eu era talvez um daqueles adolescentes que não era tão visto, né? Eu não era nem o que dava mais trabalho, e eu nem era o mais dedicado e mais organizado, vou ser honesto desde o começo, tá? Mas eu tava naqueles 80% que não eram vistos, que passavam batido e que só seguiam, né? Eu era o número 16. E ao longo do tempo eu fui entendendo como é que a gente pode construir algo diferente, como é que a gente consegue construir inovação. E participei de muitas pós-graduações e eu sempre vi um discurso muito lindo na teoria, só que na prática ele ficava meio torto, assim, na prática não era bem como a gente imaginava, né? E o desafio da Humana foi como é que a gente leva esse discurso para a prática, né? Como é que a gente ajuda as escolas a serem de fato coerentes nesse espaço, né? Que eu vejo que a gente está muito acostumado a confundir abraço com acolhimento. Eu te abracei. Então, como é que as escolas podem ser de fato espaços mais acolhedores? E ao longo do tempo, a minha primeira formação é engenharia mecânica. E com isso eu consegui descobrir um poder dos dados para transformar cada vez mais as escolas num lugar que cuidam das pessoas e tem melhores resultados. Então, é assim que, nesse olhar de sempre cuidar das pessoas, foi que eu encontrei algumas pessoas que valem a pena a gente sentar para conversar. E por isso que eu tô aqui, por isso que eu fiz questão de vir conversar com a Rede Aprendente, que eu acho que é esse tipo de lugar mesmo. Valeu pelo convite. Você trouxe uma pauta aí, né, muito relevante, sim. É muito desafiador a gente chegar na escola e dizer assim, os dados, eles são os nossos amigos, eles apoiam a gente em tomadas de decisão mais efetivas e que fazem mais sentido para a escola. E a gente escuta pouco antes de tomar decisão. Como é que a gente pode escutar a partir da criação de dados que geram informações e que a gente constrói indicadores? E é muito desafiador, assim, eu faço isso no dia a dia e é muito desafiador, porque a escola, ela é um lugar onde a cultura foi sempre assim. Não, é desse jeito porque eu já sei. Não, os pais estão reclamando. Quantos pais reclamando do quê? Então, culturalmente, a escola tem esse lugar ali de não valorizar os dados, né, assim. Aí você fala, poxa, eu descobri que os dados, eles me apoiam a compreender melhor essa realidade. O que significa isso, João? Perfeito. O eu já sei, ele é um grande inimigo da descoberta, do aprender, do novo, né? E não tô falando que você não sabe coisas sobre a sua escola, você tá lá há 20 anos.
mas o que de novo você pode descobrir sobre a sua escola para fazer um trabalho ainda melhor, né? E qualquer gestor que não está trabalhando com dados, eu acho, no século passado, né? Se a gente for parar e ver, né, um dos propósitos meus de tentar trabalhar com dados para cuidar das pessoas, foi que eu percebi uma coisa. O uso de redes sociais, em especial por adolescentes, nos últimos 10 anos subiu 4 vezes. Isso tem a ver com os celulares ficarem mais modernos e tudo mais, mas tem principalmente a ver com o olhar de dados do tal do algoritmo. O que é esse algoritmo? Esse algoritmo ele fica estudando o que faz as pessoas saírem do aplicativo e o que faz as pessoas ficarem. Isso faz com que a gente tenha aumentado de 1 hora por dia para 4 horas por dia o uso de redes sociais. E aí o grande pensamento que eu estava incomodado para começar esse processo de pesquisa nas escolas foi: e se a gente usar essa mesma inteligência e faz as pessoas ficarem babando na tela de um celular, para elas ficarem mais na escola? E isso ser muito valioso para a escola, as pessoas quererem ficar mais na escola, estarem mais felizes na escola, estarem mais satisfeitas com a escola, faz com que a escola tenha menos evasão, tenha mais matrícula. Isso é ganha-ganha, né? As pessoas vão ser mais felizes, a gente vai conseguir usar dados para cuidar das pessoas. E ao mesmo tempo a gente vai conseguir ter melhores resultados financeiros, né? Que é um processo que a gente não pode negligenciar e que é importante. Então, daqui que vem esse contexto de começar a usar dados. E é muito perigoso, porque tem 2 pessoas que eu percebo que não gostam de fazer, 2 tipos de pessoas, né, que não gostam de fazer pesquisa em escola. A que fala, eu já sei, e por isso ela pede tudo o que mais pode ser, né? Ou ela fica dialogando muito com o passado dela, ao invés de olhar para o presente e atuar. E a pessoa que tem medo de descobrir. Porque, nossa, aí eu vou ter mais trabalho, mas quanto mais tarde a gente descobre, pior, né? Imagina que você tá de carro ali, você fala, eu não vou descobrir quanta gasolina eu tenho. E você sai dirigindo. Vamos lá, querido. Exatamente. Se acabar, acabou, né? Pô, pra você pensar uma estratégia, o que eu vou fazer, se eu volto, se eu abro o vídeo, se eu tô tranquilo ou não, eu preciso entender quanto eu tenho de autonomia. E o cara tem esse indicador, né? E muitas vezes a escola não tem um indicador, né? Ela tem o número de matrículas, a presença, mas ligada à felicidade, ao pertencimento, à satisfação das famílias, elas têm o NPS, mas é um indicador muito básico, né? A gente consegue ir muito mais profundo do que isso, né? E conforme eu vou conversando em outros contextos de tecnologia, de gestão, de liderança sobre o trabalho que a gente faz, via de regra, o pessoal que trabalha com dados fica muito empolgado, né? Porque qual aplicativo, qual empresa, qual negócio tem o seu usuário dentro do seu prédio 200 dias por ano, né? Tava tendo uma conversa com o Jones Brandão sobre esse ponto exatamente, né? E muitas vezes a gente não tá escutando aquelas pessoas ali, e a maioria das pessoas fica com a sensação que eu tive enquanto estudante, né? Pô, o cara que tá problema tá sendo visto, o cara que é super bonzinho tá sendo visto, eu que sou a média, né? E se a gente for pensar na curva normal, aquelas pessoas não estão sendo vistas, né? E aí, para as escolas, o que acontece geralmente, algumas pessoas dessa média, no final do ano, saem, chegam, pedem a transferência e a gente nem sabe por quê, né? Então, esse olhar de dados, no fundo, ele potencializa a gente a cuidar das pessoas, construir um melhor negócio e, principalmente, né, traçar estratégias. E é importante que, se tem algo indo errado, a gente saiba. E qual é a gravidade disso? Quantas famílias são, né? Porque tomar decisão com base no grupo do WhatsApp não me parece a coisa mais inteligente de se fazer. Isso tira ser dessa experiência. Você está dizendo, então, que os dados podem cuidar das pessoas, porque quando a gente tem uma ideia de dados, é sempre uma ideia de números e de valores e de números de matrículas, números de rematrículas, rematrículas por turma, o professor que mais rematricula todo ano. Então, a gente pensa muito em dados olhando para essa lógica do financeiro ali, né? No máximo, o NPS, que avalia lá de 0 a 10 o quanto o paciente faria essa escola para um amigo ou parente e quais são as suas sugestões aí para a gente melhorar. Então, o que você está querendo dizer é que a gente pode pegar os dados e cuidar de pessoas a partir de dados. Como é que... Me explica isso aí, que história é essa? No fundo, os dados são ferramentas, né? Eu posso usar um computador para distribuir um conteúdo criminoso, ou eu posso usar um computador para aprender. Então, eu posso usar os dados na perspectiva mais perversa do mundo, né? Que e aí tem muitas indústrias que fazem isso, né? Numa perspectiva de, nossa, como é que eu posso amarrar essa pessoa aqui no modelo de negócio que ela não vai conseguir sair, né? E que é uma conta que fazem e que, no fundo, a gente olha, nossa, isso aqui encapa para as pessoas. Por que não fecha um seguro em tal valor para pessoas acima de 70 anos?
com base em dados, a gente sabe que a empresa vai levar prejuízo. Então eu não vou fechar com você e a partir do momento em que você envelhecer e passar de tal idade eu vou romper, porque senão eu vou levar prejuízo. Cara, essa é uma decisão baseada em dados em que eu particularmente acho muito perversa. Estou trazendo essa situação aqui porque tem um parente que é isso, né? A hora que ele foi começar a precisar do seguro dele ali, ele não pôde contar mais porque ele passou de tal idade e eles decidiram romper. Nossa, por que eles tomaram essa decisão? Com base em dados, porque eles sabem que a partir de tal idade vão ter um gasto, um custo, né? E que antes disso eles estão ganhando dinheiro. Só que você pode usar esses dados na real, e uma coisa que o Workplace Study faz, né? É pra gente prevenir violência nas escolas. Se a gente consegue entender, né, com base numa afirmação, me sinto apoiado pelos meus colegas, me sinto sozinho, uma sensação de não me encaixar e não pertencer, as pessoas se importam com os meus sentimentos. Imagina que o moleque deu as piores respostas para essas 3 coisas. Então você consegue usar essa inteligência de dados para entender, cara, que tem sofrimento, deixa eu cuidar dessa pessoa. Ao invés de tentar construir um processo que abraça todo mundo e até mesmo entender, né, quais processos não têm funcionado, mas a gente consegue aí agir pontualmente. E o mesmo processo que a gente faz é de identificar quais famílias estão pensando em sair. Pô, se a família tem um NPS baixo e ao mesmo tempo ela diz, não participo da escola, e ela diz, eu tenho dificuldade de confiar na escola, e ela diz não para a afirmação, meu filho recebe uma boa educação pela escola, pensa nisso aí. E aí a gente consegue identificar quais famílias estão pensando em sair e por que elas estão pensando em sair. E a partir daí, se a sua escola se importa com as pessoas, ela vai fazer algo. E essa pessoa estar na sua escola é valioso para você e é uma contribuição com a vida dela, se você realmente se importa com ela, né? E eu acredito que dentro dessa rede aprendente aqui, quem está assistindo isso são pessoas que se importam, enfim. Então, se a gente utilizar dados, a gente consegue fazer um processo de potencializar esse cuidado das pessoas, junto com potencializar essa grande preocupação das escolas. Esse ganha-ganha, né? Eu conheço muitas escolas que querem tomar esse processo de orientar mais ao Enem, não porque elas acreditam que o Enem é um grande processo de seleção incrível, fantástico, coerente. O aluno, que ele aprende muito e tal. Eu conheço poucos educadores que acreditam nisso para falar nenhum, para falar nenhum. Mas as escolas tomam essa decisão de orientar algumas coisas com base nesse processo avaliativo, porque traz mais matrícula. Pô, se a gente conseguir mais matrícula por cuidar das pessoas, inclusive, é muito curioso, né? Porque as escolas podem ser certificadas pelo Workplace Study sem pagar nada, só passar pela pesquisa. E aí qualquer escola pode dizer que é acolhedora, né? Se eu olhar um outdoor ali, ele vai falar, formamos protagonistas, acolhedores e resultados acadêmicos excelentes. Cidadãos para o mundo. Qualquer escola pode dizer isso. A gente tem uma pesquisa com base da sua comunidade que comprova que você está fazendo isso. E te dá um diferencial em relação àquela escola ali do lado que está usando umas estratégias perversas, que está prometendo qualquer coisa, mas num processo todo sucateado, num processo sem cuidado com as pessoas, né? Então a gente consegue identificar também quais são essas escolas e ao mesmo tempo te ajudar a tomar decisão com base em dados para cuidar das pessoas, reduzir evasão, ter mais satisfação e felicidade dos seus educadores, né? A gente sabe que ser educador é difícil, mas entendendo profundamente o que essa pessoa está vendo, o que essa pessoa está sentindo, a gente consegue construir estratégias pensando nela, né? E um dos recursos que eu acho que é mais escasso para o gestor da escola é tempo. Então, se ele for parar a agenda dele para conversar com todos os educadores, aí daqui a 3 anos ele pode pensar em fazer algo, mas a informação dele já vai estar defasada, né? A gente em uma semana consegue te dar um relatório na sua mesa para você entender seus educadores, suas famílias, seus estudantes pelo segmento. E a partir daí você está gerindo mais, né? Tem aquela clássica. E o que você... Desculpa. Tem aquela clássica da administração, da gestão de negócio, né? O que não é gerenciado, o que não é medido não é gerenciado. Então, essa clássica, né, do que não é medido, não é gerenciado, é importante. Se você gerencia, se você é gestor de escolas, é importante medir para que você consiga tomar a decisão com base em dados, não com base no grupo de WhatsApp. E aí, nesse trabalho que você tem feito, assim, você divulgou ali os primeiros resultados aí das pesquisas, você conseguiu um número considerável, a gente até participou disso, né, que está aí no grupo do WhatsApp, a gente colocou o link lá algumas vezes, falou, gente, participa, responde aí e tal. E você gerou ali um grande número de dados que fala aí dessas escolas que a gente tem hoje no Brasil, assim. Conta um pouquinho pra gente, assim, quais são os highlights dessa pesquisa para você falar, pô, olha, é legal prestar atenção nisso aqui, que apareceu bastante, sim. Perfeito. Pode tomar uma aguinha, horas da água, gente.
Primeiro, rede aprendente, muito obrigada. Olha o poder de uma rede. Existem pesquisas maiores, que é do Great Place Study, com famílias ou só com educadores, mas pesquisas que escutam famílias e estudantes educadores. Nesse processo que a rede aprendente participou, a gente se tornou a maior pesquisa do Brasil, e eu estou para descobrir se é a maior pesquisa da América Latina ainda. Mas foi nesse processo de escutar mais de 40 mil pessoas em 12 meses, estudantes, pré-adolescentes, adolescentes, educadores, gestores, famílias, a gente conseguiu identificar algumas coisas, né? A primeira é ser educador é sofrido, é difícil. Até aqui a gente não precisava de dados para constatar isso. Mas como a gente usou a mesma regra, a gente conseguiu perceber que adolescentes, em especial no ensino médio, eles sofrem ainda mais. E que, via de regra, acontece um efeito nas escolas que eu gosto de chamar do efeito a cegueira de todos nós, né? Tem uma história que eu gosto muito que diz sobre uma criança que estava atrasada no supermercado porque era ano novo e a mãe pediu para ela comprar um molho de tomate, aí ela saiu correndo, pensando, nossa, minha mãe vai ficar brava comigo, virou a esquina, bateu e caiu o molho de tomate nela. Ela falou, nossa, burro, bateu em mim, caiu o molho de tomate. Ela falou, você é cega, ela viu que a pessoa é realmente cega. E aí eu vejo esse efeito acontecendo nas escolas muito, né? Adolescentes com uma dor gigantesca, seja pela idade, seja muitas vezes por um processo mecânico, né? A do ensino médio é ainda mais duro, porque o ensino médio costuma ser ainda mais frio e mais orientado ao conteúdo, né? Trombando muitas vezes com o educador que também está com uma dor gigantesca, né? E a dor dos educadores geralmente estão ligadas a bem-estar, estão ligadas também à realização. Esses são os dois piores pilares dos educadores, via de regra. O melhor pilar dos educadores, via de regra, está no senso de propósito. Ou seja, cara, fazer isso por amor, né? E aí a gente consegue identificar de cada escola qual o contexto, mas essa foi uma das coisas que a gente percebeu. E a gente percebeu também que conforme o estudante vai crescendo, vai passando a fazer menos sentido para ele. Então, é muito curioso a gente ver, né, que chama educação infantil e aí depois passa a ser ensino e vai ficando um processo mais mecânico, mais frio. Aquela famosa quebra, né, entre o quinto e o sexto ano que acontece, que deixa de ter um professor responsável pelo cuidado ali e passa a ter um professor responsável por matemática. E essa dor acontece em muitos educadores também, né? Pô, eu tô pensando na matemática. Não para lidar com desesperança de um adolescente que não vê sentido na vida. Páscoa. Como é que eu vou fazer para também engajar esse moleque? Então tem essa dor toda, somada com muitas vezes uma remuneração que não está satisfatória, né? Então, duas das coisas que a gente descobriu foram essas, né? Então, educadores, grandes dores, né? Estão ligadas a engajamento e bem-estar e ao senso de realização. E dói ainda mais nos adolescentes. E quanto mais velho você vai ficando aqui numa escola, mais dor você vai sentindo pelo processo frio. E acontece, via de regra, esse encontro, né? E se você for pensar emocionalmente, um dia em que você está estável, tranquila e chega alguém com muita raiva, você consegue acolher. O dia em que você está entusiasmado e chega alguém com muita raiva, é aí que o conflito mora. Então, essa dor do estar sem tempo também do gestor e de estar sobrecarregado, e é muito clássico, né? Quando um educador, um gestor traz alguém para trabalhar, essa pessoa está aprendendo, está super desafiada, não está conseguindo dar conta das demandas dela e ao mesmo tempo o gestor está desafiado porque está tendo que fazer o trabalho dela também, né? É aqui que mora o conflito. E os dados ajudam a gente a entender. É aqui, esse problema acontece aqui ou não? Qual é o problema daqui e como é que a gente cuida, né? Mais do que qualquer coisa. E a gente consegue mensurar um ano depois do outro o que melhorou, né? É isso que eu ia te perguntar. E aí, o gestor, normalmente, às vezes são dados básicos, né? Vamos trazer o próprio Enem como exemplo desse contexto, né? Às vezes a escola não está nem acompanhando o resultado dela minimamente no Enem. Assim, se ele conseguiu ter um bom resultado, não, nem para isso eles estão olhando, tá? A realidade é essa mesmo. Na hora que vem o Enem, eles falam, pô, de novo, a gente está aqui, mas eles não conseguiram olhar aquilo de forma sistêmica e traçar estratégias para resolver aquilo que, a princípio, parece ser mais fácil, né? Quando você entrega esses dados para as escolas, quais foram os bons resultados que você viu? A gente apresentou isso, mapeou, tem um choque, eu já acompanhei esse choque aí com algumas escolas que receberam. E aí, o que essa escola conseguiu? Ela conseguiu fazer alguma coisa
para se ressignificar, para trazer outras práticas ou para olhar para alguma coisa que gerou um resultado diferente a partir desses indicadores ou ela imobilizou ali? Não, a gente ajuda, o nosso principal processo é ajudar as escolas a transformarem esses dados em ações, né? E que se eu sei, mas não estou fazendo nada também, é perigoso, né? Porque dá uma sensação de novo, de mais uma pesquisa. Então, quando a gente traz a devolutiva da pesquisa, a gente traz modelos para você preencher, para você transformar esses dados em ações, né? E aqui eu vou trazer 2 casos curiosos. Então, tem uma escola que chama Cooperativa Campus de Olambra, em que eles pesquisaram por 2 anos. No primeiro ano, eles perceberam, nossa, eu achei que o meu ponto estava com as famílias. Eu descobri que, no fundo, isso que estou vendo aqui das famílias é um reflexo de algo que tem acontecido com os educadores. Então, eles já conseguiram identificar o que é sintoma, o que é causa raiz. Passaram 1 ano trabalhando. Nossa, trabalho impecável da Dani, da Carol. Muito legal o trabalho que elas fizeram. De um ano para o outro, o índice dela dos educadores, né, o índice QAT, que é o índice de qualidade do ambiente de trabalho, do Great Place to Study, subiu 200 pontos numa escala que eles eram meio. E elas conseguiram perceber isso, quando elas olharam para as matrículas, elas estavam com a escola bombando, né? E aqui para esse ano a gente estabeleceu outra meta já, então a gente já sabe qual que é o nosso próximo passo e o que está acontecendo. Então esse é um exemplo, olhando, né, poxa, a gente achava que a questão era uma, com dados a gente percebeu, né, que esse aqui era o sintoma, né? Isso aqui era a febre, a infecção era outra coisa, conseguimos trabalhar em cima disso, né? E dei uma outra escola que tem muito carinho, que é a Escola da Serra. Nossa, elas estavam com um desafio e é uma escola fantástica, é uma escola certificada. E para ser uma escola certificada, quer dizer que saiu um trabalho muito bom, né? E elas estavam com um desafio nas matrículas, mesmo oferecendo um processo muito incrível, né? E elas conseguiram subir 14% a taxa de rematrículas. 14% é muita coisa. Foi muita. Identificando, cara, com base nesses dados aqui, onde é que está o buraco do meu balde que está fazendo vazar água, né? Ah, entendi, aqui está um buraco, deixa eu cuidar, né? Porque a gente sabe que tem muitos buracos, tem muitas causas de vazamento, mas só principal. E aí eu fico muito realizado de lembrar dessas 2 escolas, por exemplo, né? Que a Escola da Serra, por exemplo, nossa, que processo cheio de carinho, que escola cheia de afeto, que essa escola prospere financeiramente que o Grêmio sobre. Que não sejam as escolas que estão fazendo um processo mecânico que prosperem, mas essas escolas que têm carinho, que têm uma liderança ali, que tem a coragem de tomar as decisões que são mais difíceis às vezes. Então esses são 2 exemplos já do que deu para fazer, né? Que a gente vê que, via de regra, cuidar das pessoas culmina em maquis, né? Que elas estão vidradas, né? Elas estão com carinho ali. Isso é muito importante. E para quem ainda não olhou para isso assim, João, o que você falaria assim para essa pessoa? Poxa, olha, você precisa chegar na sua escola e olhar para isso e cuidar disso aqui, que isso aqui é urgente, assim. A gente olhando para pessoas com essa pesquisa que fala sobre isso, o que é urgente que um gestor escolar, seja mantenedor, diretor, coordenador, liderança financeira, administrativa, porque a gente também não está falando só do pedagógico, né? O que é algo que ele precisa ter atenção e ter cuidado dentro da escola dele? Eu percebo que o conflito principal mora nas coisas que a gente não está vendo. Então, tentar expandir e perceber o que eu ainda não sei é um ótimo ponto de partida. E para a gente definir estratégia e construir um planejamento estratégico, como nós desenvolvemos planejamento estratégico de sucesso, o que não fazer é muito mais importante até do que a gente vai fazer, porque a gente quer fazer tudo, né? Por onde começar? E ao mesmo tempo, para a gente decidir bem por onde começar, dar um passo de o que será que eu não estou vendo? Porque se eu já estou vendo tudo, então eu já saberia o que fazer, né? O que eu não estou vendo? O que está fora do meu radar aqui? E é esse processo de se perguntar, que ele é difícil mesmo quando você está com uma liderança que está ali há bastante tempo, se permitir não saber, né? Se permitir fazer uma pergunta quando você está em todas as reuniões que você entra, tem alguém te falando, me diz o que fazer, para onde a gente vai? E você ter esse momento seu, de que para conseguir orientar bem a sua equipe, inclusive, você vai precisar dar um passo para trás e falar: o que eu ainda não estou vendo? O que eu preciso aprender? E o que eu preciso deixar de fazer? Porque o que eu vejo de tanta coisa que é feita e que você fala assim, isso aí não está gerando resultado nenhum, você está gastando uma energia danada
fazendo uma coisa que a gente nem sabe, que não gera resultado. E essas perguntas assim, por que eu estou fazendo isso? Eu acho que a escola precisa ser um lugar, a gestão escolar, os professores, eles precisam ser os perguntadores. E tem uma lógica muito perversa na escola, uma cultura muito perversa de eu não tenho que perguntar, eu tenho que responder. Ok, se eu não mudo as perguntas, se eu não faço perguntas, se eu não faço boas perguntas, eu não vou sair do lugar que eu estou. Eu vou estar ali sempre entregando o mesmo resultado, porque eu estou olhando enviesado para o mesmo lugar. Então, essa coisa do perguntar o porquê, para mim, é muito essencial. O que eu estou vendo? Por que eu estou fazendo isso? Eu sempre falo assim, olha, pergunta por que você vai fazer isso. Se você não souber responder, não faz. Porque aquilo não tem nenhuma relevância. E a escola é um lugar que a gente faz muita coisa que a gente não sabe por quê. Então, a gente não tem resultado, né? Se eu sou uma escola que eu digo que eu estou voltada para as pessoas, que eu estou voltada para a formação, para o desenvolvimento, pô, o que eu faço no meu dia a dia que demonstra isso? Nada. É muito curioso quando a gente pega alguns dados de escolas, né? Elas gastam milhares de reais num programa socioemocional. E quando a gente olha para os dados do socioemocional, a gente vê que ó, tá igualzinho de uma escola que não tem nada. Quer dizer, cara, esse dinheiro seu tem pro ralo, né? Porque e não é nem que as famílias estão percebendo, as famílias também estão reclamando, então você também tá tendo dor de cabeça. Você tem um negócio ali que você fala que você faz por causa desse material, então com isso a gente consegue descobrir, cara, por que eu tô fazendo, né? E até às vezes perceber quantos dos nossos esforços são oferendas ao nada. Ao nada, ao nada, ao nada. E se você vai se esforçar, tem resultado e que você saiba se está tendo resultado ou não, porque se não tiver, se mude o quanto antes, né? Então, é muito curioso olhar para as escolas que às vezes estão lá sucadas, ralando, 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 não tem um progresso, né? E eu fico com uma sensação de que toda reunião que eu entro com uma escola, eu escuto elas falando, ai, João, todo dia é mais do mesmo de novo. Que são, né, os casos clássicos. As dificuldades com a inclusão, o desafio do bullying do sexto B, que semana que vem vai ser com o sétimo A, que semana que vem vai ser com o oitavo, que depois volta com o sexto A. E as famílias assumindo uma postura de clientes ameaçadores ao invés de parceiros, né? Se eu continuar fazendo a mesma coisa que eu sempre fiz, isso vai continuar acontecendo. Então é essencial que eu me faça uma pergunta que é, o que eu preciso mudar para que eu não tenha todo dia mais do mesmo de novo? E aí a gente para de atuar sobre os eventos, que dá aquela sensação de enxugar gelo, do bonito aqui, do bonito ali, da família aqui que tá reclamando, e passa a entender quais estruturas estão por trás disso, quais crenças estão por trás disso, quais processos a gente precisa ajustar, o que a gente precisa reinventar, o que a gente precisa pensar de novo para reduzir a incidência desses casos todos. Porque senão a gente vai acabar tendo uma equipe desmotivada, e com desmotivada eu quero dizer desesperançosa. E doente. Lá. E doente, adoecida, emocionalmente, de saúde. E não conheço uma escola que não tem casos, né? Eu vou nem falar casos de afastamento, porque é isso, cara. Eu escolhi trabalhar com educação por amor, mas eu tô desesperançoso. Porque a gente está atuando nos processos e em umas lógicas que faz com que tenha mais do mesmo de novo. E parece que a montanha uma vez fica maior do que eu jamais vou conseguir escalar. Então eu nem vou. E esse processo de se perguntar, que ele pode parecer às vezes dar um passo para trás, no fundo ele é um passo para trás para a gente entender qual que é o caminho, porque por aqui não parece ser. E quanto menos você caminhar num caminho que não é, menos você lutar, menos desgastante vai ser, mais saudável vai ser, melhor vai ser menos energia, tempo principalmente, né? Não estou falando nem energia, dinheiro, vai ser o tempo indo na direção errada, né? Eu gosto sempre de falar, cavar bem no lugar errado é cavar mal. Se eu tô fazendo um buracão gigante que eu E quero... o poço não tá ali, Tá ali, não adianta acabar. nossa, você pode cavar até o outro lado do planeta. Cavar bem no lugar errado é cavar mal. Onde é que eu vou cavar e por quê? Ou até melhor, como você bem disse, genialmente isso. Por que Eu vou fazer isso? Por que eu tô fazendo isso? Então, acho que a gente fica com essas perguntas, né? Acho que é um episódio que a gente sai aí com algumas perguntas. Quero te agradecer. Obrigada aí pela presença. 5 quilos ter você aqui. E sigamos aí, né? Que tem muito desafio.
Mas que honra estar aqui. Obrigado por esse papo. Subuano, gostoso a sua companhia. Gostoso sentir esse negócio de rede aprendente acontecendo. As trocas são muito ricas, né? Esse lugar de comunidade, de entender, cara, o que está acontecendo ali que eu posso usar aqui, como que eu posso me inspirar e fazer meio parecido aqui. Acho que a gente está muito em comunidade no Birthplace também. E é muito inspirado nessa comunidade linda, né, que é a Rede Aprendente. E cada pessoa que no fundo da comunidade faz quando a gente participa, quando a gente entrega algo, quando a gente colabora. Então, muito gostoso esse papo, muito gostoso colaborar, muito gostoso aprender. Eu já tô animado para ouvir os próximos podcasts que vão sair, porque eu acho que eu vou aprender bastante, né? Então, obrigado pelo convite, obrigado pelo espaço, obrigado principalmente por colocar aí. Ser Aprendente, o podcast da Rede Aprendente. Oi, Ed. Oi. Ei. Que beleza. Lindo, né?